Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Natan Pessoa. E hoje, e aí, bora falar das pataquadas de terror que prometeram aterrorizar a gente em 2025, mas não cumpriram nada. Só lembrando que todos os filmes que vão entrar nessa minha listinha de piores filmes de terror 2025, que já é um quadro aqui no canal que eu faço desde o ano passado, vão ser de acordo com a minha opinião. Pode ter filmes aqui nessa listinha que eu preparei aqui, pessoal minha, que vocês discordem do filme que eu coloquei. Mas quanto mais os filmes forem avançando, quanto mais for andando a lista, pior o negócio vai ficando pra cada um deles. Tá bom, né? Bora parar de enrolação e sim, bora! Em oitavo lugar, eu já começo com o filme Slasher, que lançou esse ano, em outubro, se eu não me engano. Eu fiz crítica e tudo aqui, tô falando nada mais, nada menos do que Os Estranhos, capítulo 2, sequência do reboot, remake, sei lá, do original lá de 2008, que eu já expliquei tudo na crítica e tudo mais. Gente, eu tive que botar ele aqui na lista, porque não tem como um filme de terror ser tão fraco, né? Eu acho que não chega a ser um filme tenebroso, ruim, até porque tá em oitavo lugar aqui na lista, mas é um filme fraquíssimo, que não acrescenta em nada em toda a sua narrativa. Na história a gente acompanhou a Maya, né, que ainda vive depois dos acontecimentos do primeiro filme, ainda continua sendo perseguida pelos 3 maníacos mascarados que retornam para terminar o serviço. Aí, sem ter pra onde a Pop correr e sem ninguém em quem confiar, e o que mais tem é canto para ela correr, Maya se vê em uma luta pela sobrevivência contra esses psicopatas novamente. O que eu tô querendo dizer com isso novamente? É porque desde o primeiro filme essa mulher tem paz o tempo todo sendo perseguida em vários cantos diferentes, obviamente, pra também a gente não enjoar da cara dos psicopatas nem da protagonista, né? Mas, gente, esse capítulo 2 aqui dos Estranhos foi bem mais fraco do que o primeiro, porque foi basicamente uma repetição de perseguições, onde não chegava a lugar nenhum. O filme não trazia, não inovava, não gerava conteúdo pra gente consumir e se divertir, pelo menos. Eu ainda consegui salvar o filme em algumas questões pelo orçamento, que foi um orçamento básico, mas bom, em que deu para cobrir os gastos visual do filme. O filme se torna bonito, visual, se torna elegante, e a história ainda assim consegue ser acelerada e ter ali lugares diferentes nas perseguições para a gente não enjoar. Ainda assim isso conseguiu salvar a minha assistida. Não, para mim não foi uma perca total de tempo, mas foi muito fraquinho, porque era uma história que não andava. O filme rolava, mas não andava, não trazia nada de conteúdo pra gente diferente. Era a mesma coisa do primeiro filme, só que aqui ainda é pior, porque lá ainda tinha o namorado dela, mas aqui é só ela o tempo todo em vários lugares diferentes tentando escapar dos maníacos e não chegando a lugar nenhum. Se os realizadores deste segundo filme estavam preocupados em contar a origem dos estranhos, que também acho desnecessário, até porque o legal dessa franquia mesmo é a gente não saber quem eles são, mas que se eles estavam preocupados em contar a origem deles, aqui jogaram um monte de flashback velho, migalha velha perdido durante o filme, que a gente mal lembra, a gente mal esquece, e mesmo que a gente quisesse, a gente tava nem aí, porque a gente não quer saber quem é eles, a gente só quer ver cenas de mortes e perseguição, que é o que esse filme apenas tem. Aquele tipo que você começa assistindo, termina e não fez nada de diferente na sua vida. Pelo menos por causa de alguns certos valores perdidos em meio a tanta negatividade que essa bagaça aqui trouxe, ainda assim consegui deixar o filme em oitavo lugar dessa lista. Eu não podia falar de filme Slasher e deixar de fora o quarto filme da trilogia magnífica de Rua do Medo. Eu tô falando de Rua do Medo, Rainha do Baile, que foi uma decepção. Pra mim, que amo a trilogia principal, os 3 primeiros filmes são histórias redondinhas, cativantes, com personagens envolventes, uma trama realmente assustadora e que pega a gente assim de jeito, com muitas mirabolâncias que o roteiro toma, tanto na questão emocional quanto na questão do roteiro mesmo, da história que o filme tem a nos trazer. Cada filminho se conectando um com o outro, é maravilhoso, delícia a trilogia principal de se assistir. São filmes, uma trilogia assim perfeita. Sabe aquela trilogia de filmes de sucesso que a gente assiste e a gente fica encantado, porque todos os filmes são quase que perfeitos? Pronto, é o caso de Rua do Medo. Mas, gente, Rua do Medo, Rainha do Baile, esse quarto filme da Netflix chegou esse ano achando que ia arrasar os 4 quarteirões da dona Netflix, da vermelhinha. Caiu feio, viu, no negócio, porque o negócio não foi de jeito nenhum bom. Nesse quarto filme da franquia, a gente acompanhou a eleição para a Rainha do Baile de Sunnyside, em 1988, que se torna mortal para Laurie, quando uma figura sinistra começa a matar as candidatas um por um. É um filme vergonhoso, e quando eu falo vergonhoso não é pelo orçamento, não é exatamente pela base do filme, pelo que gastaram, pelos efeitos, não é por causa disso, e sim pela narrativa, pelo roteiro, que foi fraquíssimo. Se o dos Estranhos capítulo 2 já era um negócio fraco, esse até é fraco, mais fraco ainda, porque esse tipo, gente, a gente acompanhou uma trilogia de 3 filmes de Rua do Medo.
uma trilogia perfeita, redondinha. Aí a gente vem com esse filme que, obviamente, não faz parte da trilogia, é uma nova história, né? Tá contando uma nova história. Mas, gente, só tem personagem genérico, chato. As mortes são mais sem graça possível. A protagonista é sem sal. A gente não se cativa com ela e com quase nenhum. Tudo bem que o filme tem aquele ar cômico que ainda dá pra divertir a gente. O orçamento do filme também ajudou com que o filme se esticasse. Que ele realmente ali a gente sentisse que a gente tava ali vivendo nos anos da década de 80, ali com toda aquela ambientação muito bonita. O filme é bonito visualmente. A ideia também do filme é muito interessante. Mas aí, gente, quando a gente for assistindo, a gente vai vendo a vergonha que a gente tá vendo, que estragou a trilogia. Não estragou a trilogia, na verdade, porque não faz parte da trilogia, mas que é vergonhoso pro universo de Rua do Medo, né? Tem a revelação final aqui do filme, que apesar de achar que a gente iria se alarmar com tudo, foi só ladeira abaixo, só decepção, até o final do filme. Um filme de 1h30 que passa assim, mas não chega a ser torturando também, por isso que eu também botei em certo lugar. Mas que, pelo amor de Deus, tinha coisa melhor pra ver esse ano. E olha lá, porque foi uma decepção. Porque depois de uma trilogia magnífica como essa, a gente esperaria um novo filme de Rua do Medo que iria deslumbrar a gente. Mas depois disso, aí a confiança a gente perde, né? Agora, um filme de terror que eu assisti esse ano, que eu não me lembrava, assim, de ser tão chato quanto esse aqui. Porque esse aqui, o pior dele não foi nem a trama, não foi nem a história. Foi a questão do filme mesmo, do roteiro, da narrativa, de como ela se desenrolava. Gente, A Mulher no Jardim foi um dos filmes mais chatos de terror que eu assisti esse ano. Nesse filme a gente acompanha a Ramana, que fica paralisada pela dor após a morte do seu marido, deixando-a sozinha para cuidar de seus 2 filhos. Sua tristeza logo se transforma em medo quando uma mulher espectral vestida de preto aparece em seu jardim da frente. Eu, Nathan, tenho um grave problema com filme chato. Uma cor que eu não gosto de assistir é quando um filme tá ali, tá no começo legal, a gente tá ali entendendo a história, tá intenso, tudo mais, que nem A Mulher do Jardim. Mas, gente, logo a gente percebe que o filme não se passa de uma história velha, medíocre, chata e fraca, que é o filme A Mulher do Jardim. Eu achei a atuação do elenco desse filme aqui muito boas atuações, não chega a ser algo tão vibrante, tenebroso, atuações assim que merece Oscar. Não, mas as atuações são muito confiantes, passam confiança. A história do filme é peculiar, é interessante, a gente fica ali, né, intrigado com o que está acontecendo, a gente quer saber o porquê aquilo está acontecendo, mas depois que o filme vai se desenrolando, o filme começa a fazer a gente passar mais vergonha que tudo, porque é um espírito de uma mulher velha derrubando a sua com a sombra, um sustinho velho meio mequetrefe, um negócio bem fraquinho mesmo, que nem encanta, nem desencanta, tá mais pra... vai pra canto que nem um canto aqui, porque quanto mais canto que vai, o filme mais se desenrola em nada e só enrola. Esse filme ainda tenta focar em drama do passado, que é algo que é servido aqui como gatilho pro que tá acontecendo, mas que a gente, quando menos espera, tá ali, aquela pataquada, o filme termina, a gente fica, certo, esse é o final. Tá bom. Mas que ainda assim se salva do top 3, né? Graças aos seus valores narrativos, que mesmo a gente procurando ali, a gente pode encontrar na atuação, na ambientação do filme, que é bonito, a atuação também do filme e a trama que ainda assim traz a nossa curiosidade, pelo menos até a metade do filme, porque o resto do filme a gente tá pouco se lixando porque tá acontecendo e a gente só quer que essa jossa acabe logo de uma vez por todas. Este quinto filme aqui da lista, ele não chega a ser ruim também, tenebroso, um filme horrível de se assistir. Só é genérico, esquecível, repeteco e que surfa nas ondas de filme sobrenatural da atualidade, que tenta imitar as cópias do passado, tentando surfar na onda para ver se viraliza, para ver se empolga, para ver se cativa, mas fica na mesmice. Estou falando de Um Ritual, onde a gente acompanha 2 padres, como sempre, um questionando sua fé e o outro lidando com o passado problemático, o que deve deixar suas diferenças de lado para realizar um exorcismo difícil e perigoso em uma mulher possuída. Filme que a gente já viu milhares e milhares de vezes em todo ano, sempre tem um filme de ritual. A gente já teve muitos e muitos filmes do ano passado, do ano retrasado. A gente já viu muitos filmes falando de exorcismo, muito sobrenatural. Isso é um gênero, né? Um gênero não, um subgênero, né? Que é quando o terror se divide em vários gêneros. A gente já viu isso em muitos filmes. Tem tantos exemplos, mas eles sempre tentam surfar na onda de clássicos filmes de exorcismos que já fizeram sucesso no passado e que hoje em dia acaba ficando por generiquice, aleatorismo e que não serve de nada e nem pra passar o tempo. Um filme que tem atuações superficiais, porque as atuações aqui não são tão verdadeiras assim, apesar da mulher possuída lá até cativar a gente vê que realmente ali, né,
tem algo sério, o filme ainda assim consegue trazer aquele ar sombrio, ritualesco, né, pro filme. A gente se incomoda, assim, em algumas cenas, porque vê gente encapetada, também não é coisa que a gente vê todas as quintas. Também tem seus valores de narrativa, ambientação, a história do filme ainda assim tem algum conteúdozinho ali que a gente, no início, possa parecer interessante, mas logo logo o filme se perde na genérica, e isso na mesmice de filme sobrenatural de possessão demônica que tem todos os anos. E além disso, o filme tenta surfar em dramas sobre dois padres, que um duvida da fé, o outro não sei o que, e ainda fica nesse vai e vem com o passado dramático dos personagens que influenciam na problemática do filme. Isso aqui não tinha como salvar da lista, não. Muito fraquinho, muito fraquinho. E aí, bora começar a esquentar a listinha agora com... Esse aqui, gente, eu não tinha como deixar fora, e eu acho que vocês devem ter pensado, será que a Nata esqueceu? Será que a Nata esqueceu? Não, eu não esqueci dele. Tô falando de Five Nights at Freddy's 2. Essa jossa que chegou agora há pouco, fiz crítica também, e que, pelo amor de Deus, só foi perca de tempo, porque eu passo uma raiva tão infeliz com esse filme. Se o primeiro eu já odiava, esse aqui eu abominei ele, porque o filme... ruimzinho da gota. Esse aqui não é fraco, esse aqui é ruim mesmo. Olha bem, nesse filme a gente acompanhou a irmã de Mike de 11 anos, que sai escondida para reencontrar com Freddy, Bonnie, Chica e Fox. Ela desencadeia uma aterrorizante série de eventos que revelam segredos sombrios sobre a verdadeira origem do Freddy. Começando por essa sinopse, que se os animatrônicos que já tentaram matar a menina, tentaram matar o tio dela, irmão, sei lá, a policial e todo mundo lá no primeiro filme, pra que peste ela queria voltar pra conversar com ele? Mas, meu Deus do céu, começando por aí, o negócio de irmã dele já começa aí, porque o resto da história é totalmente uma pataquada sem fim, uma história sem sentido em todos os momentos, com atuações superficiais, com falas, conversas e diálogos muito fracos, superficiais, que ainda assim eu ainda só ouvi o filme de não estar no top 3 por causa da ambientação do filme, né? Da diretora também trabalhar muito bem com o visual do filme, os animatrônicos são muito bonitos. E pros fãs, gente, vamos ser sinceros aqui, pros fãs é algo muito bom, é algo que eles gostam, que tá alegrando eles. Mas eu não sou fã do jogo, não sou fã do meu filme, aí é complicado. Quando eu falo dos diálogos dos personagens aqui no filme ser muito superficial, fraco, a história ser sem sentido, é porque é sem sentido mesmo. Se você parar pra pensar, é sonho, é alucinação, draminha de protagonista, aquele negócio genérico que a gente já vê em 200 milhões de filmes de terror e que não traz nada de inovador aqui nesse filme. Tirando as cenas de tentativa de susto que tem aqui, que mais faz a gente passar vergonha do que a gente se assustar realmente. Era mais fácil a gente se irritar com as cenas de tentativa de susto, aquele filme que toca aquela trilha sonora medonha na cabeça, buf, achando que vai arrasar os quarteirões de sala de cinema, mas só faz a gente passar vergonha e perder tempo com essa jossa que por mim não tinha mais nem sequência, mas que depois dos créditos final desse filme a gente viu a tenebrosice que ainda virá nos anos seguintes com Five Nights at Freddy's 3, que promete ser mais um filme dessa franquia, que promete ser mais um sucesso de bilheteria, porque essa franquia tem um não sei o que faz um dinheiro da gota. Mas eu, pelo menos, não gosto de nenhum desses filmes. Esse aqui quase que fica no top 3, só não ficou porque tinha outros ainda que tava mais pra esterco do que esta sequência. Ou agora, a partir daqui eu não posso salvar mais nenhum filme. Se do quarto filme pra trás, que eu já falei, eu ainda consegui achar alguns valores narrativos, mesmo que fosse difícil possível, e se os filmes se tornavam fracos e apenas ruins, aqui o negócio é podre. Deprovável, assim, é um negócio horrível, tenebroso, não tem como salvar nada. Tô falando de Popeye the Slenderman, ou Popeye o Homem Matador em tradução livre. Que é assim, gente, tudo bem que quando um desenho mais clássico, né, ele entra em domínio público, quando um filme, uma animação que é muito antiga, ele entra em domínio público, os realizadores, né, que tem ideias ali mirabolantes em sua cabeça, querem pegar o personagem para trazerem filmes de terror e que, se de alguma forma tragam alguma novidade, inovem com um terror, com personagens de desenhos clássicos que a gente conhece, imagina ficando com raiva porque eles estragam de certa forma os personagens. Aqui em Popeye the Slenderman não tem nada de inovador, é mais uma pataquada véia fuleira que tá ali apenas para ver se ganha dinheiro por cima do personagem e incomoda. De todas as formas. Olha bem a trama. Um grupo de universitários invade uma fábrica abandonada de espinafre para filmar um documentário sobre o suposto fantasma do marinheiro que assombra o local, apenas para descobrir que ele é real, cruel e os caça, transformando a lenda em um pesadelo de sangue e mortes brutais. É brutais as mortes? É brutais. Diverte? Pode até divertir, mas eu não tô querendo ressaltar aqui um ponto positivo do final, porque o filme não tem ponto positivo. Ele até pode ser melhor do que o primeiro, que vai ser uma porcaria, que não tem nada de bom.
Mas, gente, esse filme do Popeye aqui é uma vergonha alheia. O personagem do Popeye é mais fake do que promessa de ano novo. É um negócio bem vergonhoso de ver assim a cara dele. Tudo bem que as mortes ainda assim são brutais, eles usam um certo exagero de sangue. Mas tem personagens genéricos só fazendo generiquice, burrice. Umas atuação versus superficial fraquíssima, ambientação pobre. Um filme assim que não tem nada de valor narrativo. Mesmo se quisesse, o filme tem que arrastar, puxar a terra do fundo da água para ver se encontra algum tipo de mineral. Queria muito poder ter gostado de Popeye the Slenderman. Queria muito que um personagem clássico desenho animado que foi trazido agora, né, retrouxeram ele para transformar em um personagem de terror, né, cativasse, trouxesse uma história ali que realmente, pelo menos que mesmo que não fosse bom, divertisse. Mas não, o filme é uma tortura velho psicológico que fica torturando a gente com cada burrice, pataquada e invencionista que o roteiro vai inventando a cada minuto aqui, trazendo nada de novo e só fazendo e estragando de certa forma o personagem clássico dos desenhos que tem muitos fãs por aí. Eu não sou fã, e se eu fosse, a decepção que eu iria ter com esta traga ia ser tremenda. Não podia falar do Popeye, né, um personagem que entrou em domínio público e usar e abusar dele nesse filme tenebroso de terror, né. E não citar o querido Mickey Mouse, né, aquele personagem clássico dos desenhos, né, que congelam e encantam e aquecem nosso coração em muitos momentos, que a gente tem muitas boas imagens dos desenhos clássicos dele, mas que decidiram, né, não sei quem foi a bênção divina que fez isso, mas decidiram trazer um filme de terror do Mickey Mouse com o Mickey Mouse, mas que não, tá mais pra Mickey Mouse noiado, porque esse Mickey Mouse aqui tá com a cara do que fumou os três baseados, os três não, uns 50 baseados, porque o daqui tá perturbado, parece que pegaram ele, surraram ele na parede, depois meteram fogo nele, fizeram a jossa toda com ele. Um passeio de barco noturno na cidade de New York torna-se uma luta pela sobrevivência. Quando um rato aparentemente inofensivo se transforma em um monstro perigoso, os passageiros devem lutar para permanecer vivos. Um filme que traz um personagem, mas que envergonha tudo, porque é um filme genérico, com um grupo de jovens, como sempre. É o filme slasher pra ter grupo de jovens, como sempre. Eu não tô falando nada, você tá falando que um slasher é assim, ele tem um grupo de jovens sendo perseguido por um assassino. Tudo bem, mas tem tantos exemplos de filmes slasher por aí que conseguem ser legais, bons, pelo menos divertidos e que tem vários valores narrativos. Isso aqui não tem, isso aqui é uma vergonha. Gente, o vilão aqui do filme, esse rato, é tão feio, que ele é mais vergonhoso do que assustador. Não tem como isso aqui ser assustador, não tem como isso aqui dar medo. É um filme que tem é uma pessoa claramente ali fantasiada de rato, caçando um povo dentro de um barco, velho, fuleiro. Não tem como isso dar medo, não tem como isso ser um filme bom. A não ser que você fumou mais baseado que o rato e tá vendo alucinação, vendo coisa no filme, coisa de valor. Que sem dúvidas nenhuma é o que este filme do pobre do ratinho, estragaram o pobre do Mickey, não tem nada de valor. Tá mais pra desvalorização. E se fosse isso, porque ainda assim o filme ainda é pobre, fraco, medíocre, tudo que não presta. Sabe as ofensas tudo do mundo? Você junta e joga pra esse filme aqui, porque esse filme não tem nada de bom. Nada, eu não posso nem falar da história, porque a história é isso que eu acabei de falar na sinopse. Um grupo de jovens num bar que são caçados por um rato. Eu não sei o que é que os realizadores, acho que tomaram muito ódio quente, viu? Quando foram escrever o roteiro desse, porque é complicado. Então se eu tivesse feito crítica sobre esses 3 primeiros filmes aqui, porque os outros de trás pra trás eu já fiz crítica tudo de as notinhas. Mas se eu fosse dar uma notinha pra esse filme aqui, o negócio ia ser complicado, porque não ia nem chegar nem na mediocridade, não ia chegar nem na ruindade, ia chegar só na babaquice mesmo. Agora vamos lá, vamos botar o primeiro lugar aqui, que já estávamos falando do querido Popeye, né, que ganhou um filme de terror podre, mas que não tem mais como ser mais podre ainda do que A Vingança de Popeye, A Vingança do Popeye, A Vingança do Papai, A Vingança... Ai, gente, eu queria até cancelar o vídeo aqui depois dessa, porque esse aqui não é podre quanto o filme do Popeye foi, né? Popeye the Slenderman. Aquele ali ainda assim conseguia se estabilizar. Esse aqui não tem nem lógica. É primeiro lugar, não merece outro lugar aqui nessa lista. É um filme horrível, um filme com nada de valor narrativo. Nada. Se o papai tava caçando o povo numa fábrica de espinafre, ainda assim ali tinha sentido a história, porque a gente sabe que o papai tem coisa no desenho a ver com espinafre e tudo mais.
Aqui, gente, no filme, o filme voa demais e só se perde, nunca se encontra em nada. Um grupo de jovens conselheiros decidem reabrir um antigo acampamento de verão, sem saber que o local é assombrado pela lenda do Popeye. O marinheiro, conforme a noite cai, eventos sinistros começam a ocorrer e os conselheiros percebem que estão sendo caçados por uma figura implacável com uma sede e insaciável por vingança. Popeye se transforma o acampamento em um cenário de horror, onde cada um deve lutar pela sua sobrevivência. O filme está cheio de atuações tenebrosas. O filme tem uma narrativa copia e cola do filme do Popeye lá, do The Slenderman, que eu acabei de falar que foi em terceiro lugar, que ali sim ainda assim tinha um sentido ali, outro cá. Mas isso aqui o filme voa demais, inventa demais, além de atuações ruins. O filme é repeteco, genérico, um slash velho podre, sem vergonha, porque esse filme aqui não tem vergonha na cara, de trazer o personagem de desenhos clássicos novamente para humilhar ele diante aos fãs dos desenhos. Pra quem assistiu, obviamente, quem não assistiu também, né? Melhor nem você assistir, porque aqui a ruindade é grande, a ruindade aqui é grande. Um monte de morte que ainda assim tem sangue, mas é um negócio vergonhoso. E que depois da generiquice que foi esse filme aqui, que tentou surfar na onda de outros filmes por aí, que tá copiando, tá trazendo os desenhos clássicos, mas estão fazendo um filme de terror, né? Como o Ursinho Poo, Sangue e Mel, mas que ainda assim, ali ainda assim, conseguia ter alguma coisinha de interessante. Isso aqui, gente, é um filme sem vergonha, descarado. Tentou copiar o anterior, mas falhou miseravelmente com essa porcaria que tá assim, porque esse filme aqui é uma porcaria, eu esculhambei, porque eu não tinha como salvar um filme que é bom, sendo que o filme não é bom, gente. Isso aqui é uma diossa, isso aqui é uma pataquada sem fim, que parecia que não acabava nunca. Eu tava cochilando no filme, mas ele falou, me lembro, falou, não, vou ter que terminar esse filme aqui, porque se o outro filme do Popeye que eu tinha assistido, se eu não me engano, um dia antes, ele ainda assim conseguia me manter ali, né? Em alguns momentos, obviamente, esse aqui deu mais vontade de dormir que tudo. A medalha de pior filme de terror de 2025 vai para A Vingança de Popeye, que ó, porcaria sem vergonha, que não tem uma vergonha na cara. Estraga o desenho, estraga até mesmo essa cópia de Popeye de Slenderman, que ainda assim é um filme tenebroso, horrível, mas que estraga ele, estraga o desenho clássico, estraga a infância das pessoas e ainda assim estraga a memória. Eu fico até pensando na cabeça dos fãs do desenho, como é que ficou depois de estar assistindo essa vergonhice bizarra. Porque o filme bizarro, esses três primeiros aqui, viu? Deus me livre, é um negócio estranho. Então, galera, tá chegando mais um final de vídeo aqui no meu canal. Então, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa um like aí de vocês, ativem o sininho de notificações pra vocês sempre estar recebendo a vídeos novos. Só lembrando, temos vídeos novos todo sábado ao meio-dia. Mas como eu estou de recesso das aulas, eu tô postando vídeos semanalmente, aleatoriamente. Mas sempre, se você ativar a notificação, você vai estar recebendo os vídeos. Então, você não vai estar perdendo nada se tiver ativado as notificações. É isso, Feliz Natal. Muito obrigado pelas vocês. Até a próxima e tchau!